Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Atos 8, 26 a 39 diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Que texto lindo, que passagem maravilhosa, que nos mostra uma coisa: que realmente Deus é um Deus do improvável. O pastor comentou aqui na quinta-feira, durante o culto, sobre a cidade da Guatemala. Que pessoas do mundo inteiro vão até aquela cidade, aquele país, para ver o que está acontecendo na casa de Deus. Porque o país é considerado um país pobre. É um país improvável. Como é que pode uma igreja desse tamanho, desse porte, tão imponente, estar num lugar como esse? Não apenas a imponência, a estrutura, mas a glória de Deus naquele lugar. É uma cidade improvável, porque tem uma igreja com cerca de quase 12 mil lugares. São 3 cultos aos domingos, faz a conta. Quase 40 mil pessoas. Como é que se explica? Como se explica uma cidade, um país improvável, uma cidade improvável com uma igreja improvável? Fato é que o improvável na mão de Deus é matéria-prima para que somente a glória seja dele. O improvável é matéria-prima na mão de Deus, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Durante uma roda de conversa ali com os pastores que estavam com a gente, o pastor ouviu isso: Juliano, você é um cara improvável, porque você não teve um berço evangélico, cristão. Você não teve influências cristãs. Você foi criado em outra religião. Então Deus te pegou como improvável de Cardoso para transformar a cidade improvável de São Carlos. Porque o improvável é matéria-prima na mão de Deus, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, pastor é improvável, eu sou improvável, você é improvável. Primeira carta aos Coríntios diz assim, no primeiro capítulo, versículo 27: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus ama demais escolher os improváveis para confundir os sábios do mundo.
Ele escolhe os improváveis. E o texto que nós lemos mostra como ele age nesse sentido. Samaria era um lugar improvável. O mover tinha que estar acontecendo em Jerusalém com os judeus, mas não. O mover de Deus estava acontecendo em Samaria. Milagres, curas, sinais e maravilhas. Os apóstolos começavam a falar sobre Jesus. E os milagres aconteciam. E aí Deus pega alguém improvável, porque Filipe era diácono. Filipe foi separado ali, 7 diáconos foram escolhidos, separados para cuidar dos necessitados, das viúvas. Porque conforme os apóstolos eles iam pregando, isso ia ficando de lado. E aí causou uma confusão, então eles falaram, vamos separar pessoas para cuidar dos necessitados. Mas ele estava ali, cuidando e presenciando todo aquele mover. Aí Deus tira Filipe da multidão e leva Filipe, pega o improvável e leva a encontrar um outro improvável no meio de uma estrada deserta. Porque Deus vê e se preocupa com os improváveis. Ali estava quem? Um eunuco. Quem era o eunuco? Era um homem castrado. Era um oficial, era um homem importante, um cargo importante. E ele cuidava dos haréns dos palácios, das mulheres. E esse etíope, eunuco etíope, era encarregado de todos os tesouros da rainha Candace, que era uma rainha etíope. Então ele era um homem importante. E ele estava o quê? Ele estava lendo a palavra, mas ele não entendia nada. E Deus estava vendo tudo isso. E pegou Filipe de um lugar, levou ele para outro, para que então ele pudesse falar com esse homem, que entendeu a mensagem da cruz. E o improvável acontece. Ele quis o quê? Se batizar. Ele perguntou, o que eu preciso fazer para isso? Para isso acontecer? E o que Filipe disse? Você precisa crer de todo o seu coração. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Quarta-feira agora, 70 improváveis, cerca de 70 vão descer as águas. Vão dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus ama os improváveis. Deus ama escolher os improváveis para confundir tudo. Para que Ele seja glorificado. Deus trabalha com pessoas improváveis, em lugares improváveis, com situações improváveis. E existe uma chave nessa história toda, isso faz toda a diferença. Tem muitos improváveis que vão continuar sendo improváveis. Mas o que fez Samaria experimentar o avivamento, o mover do Senhor foram 3 coisas. Primeira delas, a sede. A segunda, a fome. E a terceira, a fé. A sede da palavra, a fome da palavra e a fé. Aquela cidade creu. E quando você crê, você experimenta o improvável. Olha para o eunuco. Quando Filipe vai até ele estava fazendo o quê? Lendo a palavra sem entender nada. E Deus não tem problema quando você não entende. Deus tem problema quando você não crê. Eu vou ler de novo para você nunca mais esquecer, vou falar de novo. Deus não tem problema quando você não entende a palavra. Deus tem problema quando você não crê nela. Quando chegaram a um lugar com água, ele teve o desejo de confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Salvador. O que eu preciso fazer? Você precisa reconhecer. Então eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus usa pessoas improváveis, em lugares improváveis, com situações improváveis. O eunuco seguiu seu caminho cheio de alegria. E Filipe, o improvável, voltou para o lugar onde ele estava, para continuar realizando e participando do mover que Deus estava fazendo naquela região. Tem improváveis aqui hoje? Meia boca. Tem improváveis aqui hoje? Porque só experimenta o mover quem é improvável. Quem fala, eu sou improvável e eu quero experimentar a glória, eu quero viver o improvável de Deus.
Eu quero que a glória dele se manifeste através da minha vida. Eu quero ser instrumento, eu quero ser portador da glória. É só com o improvável, que tem sede, que tem fome e que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sua casa é improvável? Seu trabalho é improvável? Se você crê, o Espírito Santo vai usar a sua vida, vai fazer de você um improvável, um instrumento poderoso nessa cidade. Estamos numa cidade improvável, para muitas pessoas, inclusive para nós, porque nós também somos improváveis. Mas essa cidade é uma cidade escolhida por Deus, para que o Espírito Santo se manifeste de uma maneira sobrenatural. E deixa eu te falar, já começou. O mover já começou nessa cidade. O mover está por todos os cantos dessa cidade, porque os improváveis estão espalhados. Nós estamos espalhados. E onde você coloca os seus pés, você toma posse do reino de Deus. É assim que funciona. Então, se Deus usou Guatemala para que o mover, para que o mundo inteiro vá lá para saber o que está acontecendo aqui, o que tem de especial aqui, e na realidade chega lá e vê que é fome, é sede e é fé, nós também podemos vivenciar de uma maneira igual e superior à casa de Deus. É para isso que Deus levou eu e o pastor para lá, para que essa chave fosse virada, para que a gente entendesse que tem muito mais do que a gente imagina. Tem muita coisa para ser derramada sobre as nossas vidas. Então eu volto a dizer, já começou. Se você tiver fé, se você tiver sede e fome, você vai ser um improvável nas mãos do Senhor, para parar outros improváveis no meio do caminho e apresentar Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, improváveis como somos, mas o Senhor viu em nós um potencial que às vezes nem mesmo a gente sabe que tem. O Senhor colocou dentro do nosso coração, para que possamos ser improváveis, canais do Senhor nessa cidade improvável. O Senhor nos levou para fora do país para ver que o Senhor faz muito mais do que a gente imagina, que o Senhor pode fazer muito além da nossa razão e do nosso pensamento. E nós queremos atrair essa unção para nós. Nós queremos atrair a Tua glória sobre as nossas vidas. Reconhecemos que somos improváveis, que temos sede, que temos fome e que acima de tudo, cremos de todo o nosso coração. Essa cidade, São Carlos, será conhecida como a capital do avivamento, e muitas pessoas virão até aqui para descobrir o que está acontecendo, e vão sair com a receita, e isso vai se alastrar nesse país, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Por isso eu já te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele. Uau! Glória a Deus. Aleluia.